É assim que nós te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Então, glória a Deus, estamos aí. Tem uma galera, 13 pessoas, é isso? 13 pessoas. Tem alguns rostinhos aqui que eu já vi. Eu sempre estou ligado lá, por isso que eu perguntei do Intercessores do Sertão, que vira e mexe, eu vejo nas lives lá e entro, vejo a galera mandando fogo lá, profetizando, sapateando. Eu falo, vixe, esses aí são dos meus mesmo, os bichos gostam mesmo, velho. Glória a Deus. A Lara me avisou na semana passada para trazer algo aqui. Eu orei muito em Deus, busquei em Deus, porque a gente sabe que a dificuldade para alguém ministrar a palavra de Deus nem sempre é elaborar um sermão, trazer alguma palavra pelo conhecimento bíblico que uma pessoa tem durante um tempo, ou uma experiência X, Y, Z, ela consegue desenvolver um sermão. Mas a grande dificuldade de um pregador é entender aquilo que Deus quer falar, aquilo que Deus vai fazer, aquilo que Deus quer transmitir. E eu acho que quando a gente consegue chegar nesse alinhamento, aí há a glória de Deus, há o movimento de Deus, porque Deus ele vai fazer. E se a gente se esforça para estar nesse alinhamento, estar nesse caminho, nessa atmosfera, a gente começa a receber de Deus. E eu creio que nos dias que a gente tem vivido, principalmente todo esse movimento que a gente tem vivido, e não só em São Paulo ou no Nordeste, mas em todo o planeta, todo local, as pessoas têm vivido dias muito difíceis. E os dias difíceis, eles de fato nos aperfeiçoam, claro, são momentos de aperfeiçoação, de aperfeiçoamento e de amadurecimento. Isso é muito bom para nós, é maravilhoso, porém é muito perigoso. Quando a gente começa a, de alguma forma, buscar tomar o controle de uma situação e a gente acaba esquecendo o quanto nós somos dependentes de Deus. É como provavelmente todo mundo já viu, aquelas brincadeiras que tinham na televisão, que o cara ficava dentro de uma cabine, com um fone de ouvido, lá uma proteção no ouvido, aí ficava alguém fora e falava, ó, você quer trocar um carro 0 km por um saco de cebola podre? Aí o cara tá com o fone lá, não tá ouvindo nada, ele fala, sim! Aí todo mundo, caramba, meu, que loucura, o cara trocou um carro zero por um saco de cebola podre. Aí vem uma outra pergunta, você troca um saco de cebola podre por uma viagem de 7 dias para Petrolina, com todas as noites all inclusive lá no Bodódromo, o rolê de caiaque lá no Rio São Francisco. O cara fala, nossa, você troca? Não! Você fala, meu Deus, cara, que loucura, começa a dar um desespero você vendo aquilo, você fala, meu Deus, dá vontade de eu entrar nessa cabine, pegar essa pessoa e falar, meu Deus, você é louco, cara, que você está fazendo isso? Só que na grande realidade, a gente sabe que é um jogo, né, mas que a pessoa não está ouvindo, ela não está fazendo uma escolha consciente, ela está tomando ali as decisões dela, tomando as escolhas dela, sem saber o que de fato está em jogo. E você fala, cara, parece uma loucura, mas a gente vive assim muitas vezes, cara. A gente começa a viver uma falsa dependência de Deus. É uma pseudo-dependência, você demonstra que depende de Deus, muitas vezes você fala que depende de Deus. Você tem um discurso muito bonito falando, nossa, mas é Deus na minha vida, e puxa vida, eu não faço nada se não for da vontade de Deus, e eu creio nisso. Eu não estou falando que as pessoas fazem isso de forma consciente. Mas da mesma forma que estava acontecendo nesse jogo, as nossas decisões acabam sendo de forma inconsciente. E o que a gente está buscando nisso? Uma falsa dependência de Deus. E aí você fala, meu, mas como que uma pessoa não vai depender de Deus? E você está certo, óbvio, não há possibilidade de alguém viver sem depender de Deus. Só que imagina um adolescente. Quem tem filho adolescente sabe do que eu estou falando. O menino está lá com 12, 13 anos, já começa a ver algumas coisas que talvez ele não via há um tempo atrás, começa a fazer 15, 16 anos, já começa a se sentir o mais maduro possível e começa a falar, não, a partir de hoje eu vou fazer tal coisa, eu sou dono do meu nariz, eu que tomo as decisões e tudo mais. Aí você vai ver a vida do cidadão, o cara não trabalha, não produz nada, não traz R$ 1 para dentro de casa, não ajuda nem lavar um copo dentro de casa, acorda, a cama é a mãe, se a mãe não for arrumar, o cidadão não tem a capacidade de arrumar a cama. Então você fala, meu, que falsa dependência, que independência é essa que você acha que tem? Mas se você pegar um adolescente,
E uma situação como essa, ele de fato entende que ele está se tornando um dependente. Eu sou independente, eu já tenho 18 anos. Eu fiz 18 anos, eu posso tomar as minhas decisões. Mas a gente sabe que na grande realidade ele não é independente, ele depende dos pais ainda. E essa é a nossa relação com Deus. Não tem como a gente bater no peito e falar o seguinte: a partir de hoje eu tomo as minhas decisões e ponto final. Eu não dependo mais de Deus. Isso é óbvio que é uma loucura. A gente sempre vai depender de Deus. Mas há uma diferença no posicionamento, como desse adolescente. Ele não deixa de depender dos pais, mas o posicionamento dele é como se ele falasse: a partir de hoje eu tomo a rédea do negócio. Sou eu que vou controlar. Só porque eu fiz 18 anos e a partir de hoje é assim. É uma dependência conveniente. Se você chegar nesse cidadão e falar: tudo bem, então você tem 18 anos, você quer tomar conta da sua própria vida, então tudo bem. A partir de amanhã você vai procurar uma casa, você vai pagar aluguel, você vai fazer despesa para o seu alimento, você vai pagar o seu convênio médico, os seus transportes e por aí vai. Opa! Talvez ele fale: calma aí, que história é essa? Não é assim também, né? Não estou falando, não é nesse nível de dependência. É uma dependência conveniente. E é muito perigoso isso porque há uma linha muito tênue, muito perigosa entre você ter uma vida de dependência de Deus de fato, falando: cara, eu dependo de Deus, e por outro lado você se tornar um acomodado. Deus vai fazer todas as coisas, então eu vou ficar aqui na minha e deixar Deus fazer. Só que eu creio que Deus, principalmente nesse tempo, ele tem chamado, convidado o povo de Deus para viver uma dependência como nunca antes. A gente vê que todas as coisas que aconteceram nesse período nada mais é do que um abalo em todas as estruturas, cara, da sociedade. Aquele que dependia do trabalho, talvez ele foi demitido. Aquele que dependia de uma reserva financeira, talvez ele não tem mais. Aquele que tinha uma expectativa, uma segurança em qualquer outra situação, talvez não tenha mais. Então a pessoa chegou numa situação de falar: cara, parece que tudo foi por água abaixo. Parece que as coisas começaram a tremer, cara, tudo abalou, aquilo que era uma segurança para mim já não é mais. E esse nada mais é do que o convite de Deus, de falar: filho, chegou o momento de você viver uma verdadeira dependência. E eu vou dar um exemplo aqui contextualizando, uma passagem muito específica aqui que todo mundo conhece, Êxodo capítulo 16, que fala uma parte de quando o povo de Deus, saiu do Egito, escravos lá no Egito, e estava nessa transição, passando pelo deserto. A gente conhece a história, durante esse período, durante essa caminhada, o povo começa a murmurar por muitas coisas, se voltam contra Moisés, porque, poxa, Moisés, que Deus é esse que trouxe a gente para morrer aqui no deserto? Que Deus é esse que a gente não tem nem o que comer? Pelo menos nós éramos escravos, a gente tinha legumes lá no Egito. Agora a gente está aqui, não tem nada para comer. Que Deus é esse? Então o povo começa a se voltar contra Moisés, que era aquele que recebeu esse chamado para conduzir o povo, dizendo: e aí? Cadê a provisão de Deus? A Bíblia fala nesse capítulo 16 que Moisés começa a interceder até que Deus manda o maná. Maná, algo completamente sobrenatural, o povo não tinha que comer, daqui a pouco começa a cair comida do céu, de forma literal. Só que tinha uma condição. Deus colocou uma condição para o povo, falando: galera, é o seguinte, vocês eram escravos, ficaram anos na escravidão, eu trouxe vocês, a gente conhece a história, o quanto de sinais proféticos e sobrenaturais que Deus promoveu ali naquelas situações. Então, se não fosse a mão de Deus, seria impossível o povo sair de uma condição daquela. E talvez se eu perguntar para todos que estão aqui, todo mundo tem exemplos tão grandes quanto esse, de falar: cara, Deus fez isso na minha vida, Deus operou isso na minha vida, cara, Deus fez algo sobrenatural que eu jamais conseguiria fazer. E o povo provou disso. Então eles chegaram no deserto, saíram de um regime de escravidão no Egito de uma forma completamente sobrenatural. Até que eles chegam no deserto, não tem comida, se voltam contra Moisés, Moisés intercede, Deus, pá, manda o maná. Só que tinha uma condição, qual que era? Vocês comam o que vocês conseguirem, o que for necessário, levem para a tenda de vocês, para os familiares, só que a condição é: não guardem o maná. Você não pode guardar esse maná. O que Deus estava dizendo nesse momento? Vocês, quando estavam escravos no Egito, vocês tinham alimento, porque vocês produziam para Faraó. É do interesse de Faraó alimentar um escravo, porque se o escravo não tiver alimentado, ele não consegue produzir, ele não vai trabalhar.
É óbvio que o faraó ia alimentar esses caras, porque eles, mortos de fome, não iam produzir o bastante. Só que Deus, naquele momento, está falando para o povo, ó, agora é o seguinte, vocês produziam no, deserto, no Egito, e por isso vocês comiam. A partir de agora não é mais por produção, mas é por dependência. Isso foi um parafuso na cabeça dos caras. Porque você imagina, o povo está no deserto e fala, quando eu era escravo no Egito, eu produzia, eu trabalhava, eu ia ter que comer no dia seguinte, mas e agora? Como que a gente vai fazer amanhã, cara? A gente está no deserto, não tem comida. O que a gente vai fazer amanhã? Deus conduzindo o povo para um tempo de dependência. Mas aí já não é mais a dependência do adolescente mimado, que acha que é dependente, age como um mimado, mas nada mais é do que um frouxo. É uma dependência verdadeira, cara. E esse é o local que Deus quer levar a gente nesse tempo. Tantas pessoas passaram por momentos de muito aperto, mas aqueles que escolheram depender de Deus estão vivendo coisas sobrenaturais. Por outro lado, tem tantas pessoas sofrendo, mas tem tantas pessoas provando, cara, do sobrenatural de Deus de forma absurda. Você fala, eu não sei o que está acontecendo, mas parece que as coisas começaram a se acertar agora. Deus está provendo, Deus está fazendo algo. Ou então, por mais que a gente não consiga ver uma luz no fim do túnel, mas Deus tem provido a condição de hoje. E se a gente para de olhar para a provisão de Deus no hoje, a gente começa a virar um murmurador. Porque você fala, mas como que vai ser amanhã? Deus está provendo hoje, tudo bem, mas e amanhã, como é que vai ser? A Bíblia fala que esses caras têm dificuldade para lidar com essa dependência de Deus, e eu não estou aqui para dizer que é fácil, claro que não, mas uma coisa é certa, isso é possível e necessário. Aqueles que não dependem de Deus começam a provar da sua própria força. E não há coisa pior do que você se frustrar com você mesmo. Tem tantas pessoas, cara, vivendo uma vida de prisões espirituais, vivendo escravos dos próprios sentimentos, das emoções, vivendo uma vida de terapia, de acompanhamento psicológico. Não estou falando contra isso, se é necessário, se é uma bênção, se é importante por um tempo, glória a Deus, mas que não seja a sua primeira saída. Aqueles que aí as pessoas estão perdidas, cara, dentro de uma condição psicológica porque se frustraram com elas mesmas, ou então por conta de uma outra pessoa. Eu esperava que eu pudesse tomar uma decisão e eu não consegui. Eu estou aqui, estou precisando de ajuda. Eu esperava que uma pessoa teria um posicionamento comigo e ela não teve. Eu estou aqui, eu não soube lidar com isso. E nesse momento, quando Deus promove essa dependência verdadeira com esses caras, a Bíblia fala que uns começaram a guardar o maná. Provavelmente eles pensaram, meu irmão, como que a gente vai comer amanhã? Não faz sentido, a gente está aqui no deserto, amanhã nós estamos ferrados se não vier comida de novo. Vamos guardar. A Bíblia fala na continuação desse capítulo que eles guardam e no dia seguinte o que acontece? Tudo apodrecido. O maná apodrece. A nossa mão, ela atrapalha a dependência de Deus. Porque quando a gente põe a mão nas coisas, a gente começa a falar para Deus, Deus, é o seguinte, você serviu até aqui. Você serviu para prover hoje, mas amanhã é comigo. Amanhã eu que vou fazer, eu que vou trazer uma estratégia. Peraí, que história é essa? Só que você fala, nossa, mas Deus é tão bom, e como que ele vai permitir que acontecessem essas coisas? Por que ele permite que o povo fique com o maná completamente apodrecido no dia seguinte? Tem inúmeros exemplos de um processo que Deus permite. Um exemplo é o filho pródigo. A Bíblia fala do filho pródigo, e ele chega no pai e fala, pai, é o seguinte, da minha parte estou indo embora. Ele era completamente dependente do pai, ele vivia com o pai, ele se alimentava ali da provisão do pai. Até que ele fala, me dá minha parte e vai embora, a gente conhece a história. Gasta tudo, volta completamente destruído e fala, pai, me trata pelo menos como um dos seus empregados. Então ele fala, eu saí de uma condição onde eu era dependente do meu pai, meu pai produzia e eu era dependente dele, para eu tomar as minhas próprias decisões e produzir o meu próprio alimento. Até que ele se frustra. Talvez se tivesse terapia psicológica naquele tempo, o filho pródigo seria um. Falando, saí da casa do meu pai, peguei todo o dinheiro e gastei. Não tenho mais o que fazer. Não consigo lidar com essa frustração, cara. E a dependência de Deus, ela faz com que a gente permaneça. Você vê tantos homens de Deus que alcançaram níveis profundos com Deus, e eu não estou falando só sobre alcançar níveis profundos com Deus,
Eu creio que muitas pessoas alcançaram níveis muito profundos com Deus. Só que os verdadeiros homens e mulheres de Deus são diferenciados por quê? Alcançam níveis profundos com Deus e permanecem lá. Permanecem nos níveis profundos com Deus. Porque ali eles entendem que verdadeiramente não tem o que fazer. É uma dependência constante. Você fala, cara, eu não tenho a mínima condição de fazer nada sem o meu Deus. Como o Glauber na adoração falou, como que as pessoas falam, você está sem controle? Mas quem de fato tem o controle é Deus. Se Ele quiser que a gente sapateie e plante bananeira, vai acontecer. Porque Ele é Deus. É Ele que vai fazer toda a provisão, cara. E aí eu te falo, você pode falar, mas qual é o segredo então para permanecer com isso? E agora eu vou acelerar, porque o Glauber falou que eu tenho que terminar até as 3 da manhã. Então, vou acelerar agora. Tô brincando, já. Qual é o segredo para isso? Mas qual que é o segredo para permanecer? A Bíblia fala dessa história, no final dessa história, não de capítulo 16, mas esse capítulo do deserto, quando eles chegam já visualizando a terra prometida, e Moisés levanta lá os 12 espias, eles vão até o local e começam a espiar a terra. Uma passagem muito conhecida, a Bíblia fala que eles vão espiar a terra, até que eles voltam com um relatório, 10 homens têm uma visão e falam, moiô, a terra é linda, maravilhosa, tem tudo, tem tecnologia, tem iFood, tem bodódromo, tem tudo. Os caras falam, tem até bodódromo lá, velho. Tem tudo, é uma coisa maravilhosa. Só que tinha um detalhe. Eles retornam e falam para Moisés, cara, tem tudo, a terra é linda e maravilhosa, mas tem os gigantes lá. E nós, diante desses caras, somos como gafanhotos. Ou seja, nós, diante deles, somos como gafanhotos, nós somos muito pequenos. Logo, a gente não vai conseguir entrar. Eu não consigo vencer esses caras. Só que tinham 2 caras que voltaram com outro, nesse momento de relatório, porém com uma outra visão, Josué e Caleb. A gente conhece a história. Eles falam para Moisés, a terra realmente é boa, linda, maravilhosa, mana, leite e mel, uma coisa de Deus. Os caras realmente são gigantes. Eles destroçam os inimigos. Mas se Deus se agradar de nós, certamente nós prevaleceremos. Então Josué e Caleb têm essa visão dos gigantes. Eles não voltam com um relatório falando, que gigante, não vi gigante nenhum lá. Na verdade, esses caras não são gigantes, talvez é o ângulo que você... Não! Eles tiveram a mesma visão. Eles viram a mesma coisa, cara. Os 10 espias, Josué e Caleb, viram a mesma coisa. Mas qual foi a diferença desse relatório? Os 10 falavam, os caras são gigantes, nós diante deles somos como gafanhotos. Ou seja, não tem como a gente ganhar deles na porrada. Não tem o que fazer. Josué e Caleb voltam visualizando a mesma coisa, mas falam, se Deus se agradar de nós, certamente nós prevaleceremos. Ou seja, se a gente depender de Deus, certamente a gente vai vencer os caras. Na nossa força realmente é impossível. Na nossa estratégia realmente é impossível. Não tem o que fazer, cara, eles são gigantes. Mas se a gente depender de Deus, certamente nós prevaleceremos. E, cara, talvez esses gigantes, nesse contexto bíblico, seja um pouco diferente do que a gente tem vivido hoje. Mas cada um tem um gigante aqui, talvez o seu gigante seja a sua insegurança, talvez o seu gigante seja a sua vida profissional, que você fala, cara, como que isso vai deslanchar? Como que vai acontecer? Como que Deus vai prover alguma coisa na minha vida profissional? Talvez o teu gigante seja o teu relacionamento com a tua família, o teu casamento. Fala, como que vai acontecer isso? Eu não sei mais o que fazer para que algo aconteça. Talvez a sua limitação humana é aquilo que te paralisa no teu processo. Falando, cara, o meu gigante sou eu mesmo. Eu me sinto muito fraco, eu me sinto muito inferior. Eu não me sinto capaz de fazer isso, eu não me sinto capaz de pregar o evangelho, eu não me sinto capaz de falar com alguém, eu não tenho segurança para isso. Eu me sinto muito pequeno. E, cara, não há problema em você pensar assim, muito pelo contrário, talvez é até uma visão muito realista da tua condição. Porque se a gente tivesse falar aqui, não, mas eu tenho tantas habilidades. Pô, glória a Deus por isso. Mas se você depender das tuas habilidades, certamente você vai estar fadado ao fracasso, à frustração. Então, olhar para os teus gigantes e falar, cara, eles realmente são gigantes. A minha vida profissional, diante da minha condição, ela é impossível. Eu ter uma restauração no meu casamento, na minha condição, talvez seja impossível. Eu conseguir virar minha vida financeira, talvez seja impossível. Mas se Deus se agradar de mim, cara, certamente eu prevaleço. É você falando para Deus, se eu viver essa vida de dependência com Deus,
certamente eu vou prevalecer. Esse é o lance da dependência de Deus, cara. Você fala, mano, por mais que esteja muito difícil, por mais que seja algo improvável, se eu depender de Deus, eu vou prevalecer, porque não é a minha vontade, mas a vontade de Deus. Eu já não dependo mais daquilo que a minha mão pode fazer, eu já não dependo mais da minha inteligência, já não dependo mais da minha estratégia, do meu cartão de crédito, do meu lerite, da minha poupança. Não importa mais. É óbvio que você não tem que ser um parasita de falar, não vou fazer nada. Muito pelo contrário, a gente tem que fazer uma parte que cabe a nós. A gente vai espiar a terra, a gente vê o tamanho dos gigantes, a gente traça até uma estratégia, mas se Deus não se agradar, se Deus não houver um processo de dependência de Deus, não faz sentido. Isso seria uma loucura, cara, e eu vejo tantas pessoas passando por esse processo nesse tempo. Falando, cara, parece que tá difícil, as coisas não estão acontecendo, mas é óbvio que não vai acontecer enquanto você for fazendo a tua força. Grandes homens de Deus, cara, que de fato dependeram de Deus, viveram essas coisas. Tem um exemplo de Davi, o grande guerreiro do Senhor. A gente conhece a história de Davi. A Bíblia fala que quando Davi foi ungido rei, os filisteus investiram contra o povo. 1 Crônicas, capítulo 14, você vai ver essa história. Os filisteus vêm contra Davi, Davi vence os filisteus. No primeiro momento, logo depois eles investem novamente contra Davi, cara. Davi, na primeira batalha, tinha orado ao Senhor, falando, Deus, e aí, a gente vai para a guerra? E Deus vai. E Deus fala para Davi, vai, pode ir. No momento que eles vão para a batalha, eles vencem os filisteus. Só que no segundo momento, os filisteus vêm novamente para a batalha. Davi, cara, tinha acabado de vencer os filisteus. Ele tinha acabado de derrotar os caras. O que ele deveria fazer? A mesma coisa que ele fez, você acabou de vencer os caras. Você acabou de derrotar eles, faz a mesma coisa que vai dar certo. A Bíblia fala que Davi fala, peraí, eu não vou fazer assim. Eu preciso consultar Deus. A Bíblia fala que ele vai consultar Deus, mano. Mesmo parecendo algo absurdamente... Ele tinha acabado de vencer aquilo. Ele tinha acabado de vencer os filisteus, era só ele fazer de novo a mesma estratégia. Mas ele fala, peraí, não é na minha força, cara. Por mais que eu tenha estratégia, por mais que eu saiba, se não for de Deus, não faz sentido. A Bíblia fala que ele vai consultar Deus, fala, e aí Deus, podemos descer contra eles? E Deus fala, peraí, não é assim. Vocês vão pelo outro lado, e na hora que vocês ouvirem os rumores de guerra lá, vocês vão para a porrada e vão vencer. Então, naquele momento, Davi estava falando para Deus, Deus, eu dependo completamente do Senhor. Eu dependo completamente da sua estratégia. Eu sou dependente do Senhor para tudo que eu for fazer. E, cara, se a gente não se espelhar nisso, isso tem que nos encher de fé, obviamente, porque o Deus que a gente serve não é um Deus de estratégias humanas, é um Deus de poder, é um Deus que ressuscita mortos, é um Deus que multiplica alimentos, é um Deus que cura leproso, é um Deus que abre portas, é um Deus que fecha portas, é um Deus que move o sobrenatural, que cuida do impossível. Isso é uma loucura, cara, para aqueles que não creem, é uma loucura para aqueles que optam por não depender de Deus. Isso é muito louco, cara. E se você for ver depois essa dependência de Deus, a história de Caleb, então Josué e Caleb espiaram a terra, depois Josué vai e Caleb some um pouco, ele vai aparecer lá em Josué capítulo 14, onde a promessa que Moisés tinha dado para Caleb, ele vai possuir a terra. Então ele chega lá já com Josué, Moisés tinha morrido, e ele fala, quando eu tinha 40 anos, Moisés me enviou para que eu fosse espiar a terra prometida. Hoje, 45 anos depois, ou seja, naquele momento Josué tinha 85 anos. E ele fala, tal a força que eu tinha naquele tempo é a força que eu tenho hoje. Você fala, cara, biologicamente isso é impossível. Como que um cara de 85 anos tem uma força igual ou maior do que um cara que tem 45 anos? É óbvio que isso não é lógico. Mas aqueles que dependem de Deus não vivem com a lógica. Qual é a lógica de cair comida do céu? Qual é a lógica de o mar abrir? Qual é a lógica de sair água de uma pedra? Qual é a lógica disso? Qual é a lógica do faraó liberar o povo? Não tem lógica. É dependência do poder de Deus simples e simples. Caleb já com 85 anos ele fala, eu sou tão forte quanto eu tinha 40. Ou seja, ele permaneceu, cara. Caleb permaneceu e na medida que ele permanece, naquele momento, Josué dá a terra para eles e o processo de possuir uma terra estava totalmente ligado à tua família, cara, à tua descendência, às próximas gerações.
Então talvez você tenha buscado uma estratégia humana para dar um sustento para os teus filhos. É óbvio que isso é natural. Você pai, cara, minha esposa está com 9 meses, cara, de gravidez. E a gente entra nesse parafuso de falar, cara, o que eu preciso fazer? E agora, cara? Vou ter uma filha, meu, preciso bolar uma estratégia. Preciso fazer alguma coisa, meu. Eu preciso trabalhar mais, eu preciso fazer mais. E é óbvio que você tem que se coçar mesmo, não tem jeito. Tem que trabalhar mais, tem aquela coisa toda. Só que isso não pode se tornar maior do que a sua dependência de Deus. Caleb estava dizendo, eu dependi de Deus, eu permaneci mesmo diante de tanta luta, de tanta dificuldade, e eu me tornei mais forte do que eu era antes. Ou seja, o tempo que ele permaneceu em Deus fez com que ele se tornasse um homem mais forte. Um homem mais forte, ele vive lutando com gigantes mais fortes. Coisas maiores, lutas maiores. Se você pegar um lutador do UFC, sei lá, quando ele começa a carreira dele, ele enfrenta um tipo de adversários. Na medida que ele vai vencendo, ele vai se tornando mais conhecido, ou seja, mais apto às lutas, mais habilidoso, ele começa a lutar com lutadores maiores, só mais fortes, mais conhecidos. Só que automaticamente a recompensa dele é maior, velho. Então, aqueles que dependem de Deus verdadeiramente não olham para o tamanho das lutas, muito pelo contrário, porque quanto maior for a luta dele, maior vai ser a vitória, maior vai ser a promessa, porque ele depende de Deus. Essa é a nossa certeza. E se isso sai do nosso coração de alguma maneira, nós estamos ficando louco. A gente está perdido. Se a gente não depende mais de Deus dessa maneira. Então Josué, quando ele está bem com 85 anos, aliás, Caleb, com 85 anos, quando ele vai receber a terra, isso está totalmente ligado às gerações, às futuras gerações. Então talvez você fale, cara, como que eu vou trazer algo para minha família? Como que eu vou perpetuar o legado da minha família, aquilo que eu tenho vivido em Deus, eu quero transmitir não só para os meus filhos naturais, mas também para os meus filhos espirituais? Qual que é a estratégia para que eu faça isso com saúde? Caleb está dizendo, cara, eu tinha 40 anos, hoje eu tenho mais força como antes. Tenho tanta força quanto antes, porque ele permaneceu dependendo de Deus. A dependência de Deus vai fazer com que você tenha saúde na tua vida, para que você vença os teus gigantes, e automaticamente você vai construir um legado, velho. Quer construir um legado, quer trazer saúde para a tua família e para as tuas gerações? Dependa 100% de Deus. Porque Deus, cara, vai começar a virar as peças desse quebra-cabeça, que hoje tá tudo virado, um quebra-cabeça todo com as peças todas espalhadas, cara. Na medida que você começa a depender de Deus, são as peças sendo viradas, e não mais na tua força, que você vira uma peça de um lado e você vira outra peça e não tem encaixe. Você fala, cara, isso não tem encaixe, qual é o sentido disso? Isso é uma loucura. Mas na medida que Deus te capacita para que você vire essas peças, elas viram e começam a se encaixar. Porque as peças são certas, são as peças certas que precisam ser viradas. E você fala, meu, aquilo que era um quebra-cabeça, para mim, ao contrário, começou a ter forma, começa a se encaixar de uma forma sobrenatural, e você fala, cara, na minha força, isso seria impossível, mas é Deus que está montando esse quebra-cabeça. Isso é uma loucura de Deus, cara. Isso é demais, mano. Se a gente não desejar viver essa dependência louca, a gente está perdendo tempo. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes capítulo 7, melhor é o fim das coisas do que o seu início. Talvez você começou falando, meu, eu comecei na pegada, era o primeiro amor, eu tinha aquele desejo, eu fazia tantas coisas, eu produzia, e hoje parece que eu não faço a mesma coisa. Parece que eu perdi tanto tempo, parece que eu perdi o vigor, parece que as coisas não são como antes. Glória a Deus, eu estou bem, eu estou produzindo, eu estou aqui, eu estou ativo. Mas será que você está produzindo aquilo que era de Deus para você? A quantidade que era de Deus para você? Isso é muito louco, velho. Só que Deus está dizendo, melhor é o fim das coisas do que o seu início. Josué espiou a terra, Caleb espiou a terra com 40 anos, e depois com 85 anos ele herda a terra, meu irmão. Mano, isso é uma loucura, cara. Você herdou a terra que não diz respeito a você, diz respeito a toda a tua geração, a tua descendência. Aquilo é um legado de Deus. Se você pegar o livro de Deuteronômio, é Moisés explicando para outra geração tudo aquilo que Deus tinha feito. O legado dos homens de Deus. Moisés entendeu, cara, que não era ele, era Deus através dele, que ele já sabia que não ia entrar na terra prometida. Mas ele permanece no propósito, porque ele fala, cara, não sou eu, o propósito é maior do que eu.
são mais pessoas que vão ser tocadas por Deus através da minha vida. Então não importa como eu fiz no meio do processo, mas importa como que eu vou terminar. É como uma corrida de Fórmula 1. Você pode começar na primeira posição, mas se você terminar em 10º, você não ganhou nada, você não vai para o pódio. Agora você pode começar em 10º. Se você permanecer como Caleb, 40 anos, 50, 60, 70, 85, eu vivi dependendo de Deus, eu permaneci. Aí a gente vai entender, né? Combati o bom combate, guardei a fé, completei a carreira. Você fala, meu irmão, eu permaneci em Deus, eu dependi de Deus e hoje eu entendo que o melhor é o fim do que o início das coisas. Não porque eu coloquei as minhas mãos, mas porque eu dependo de Deus completamente e Deus é o provedor de todas as coisas. É isso.